Bom dia, Brilis. Tudo bem? A nossa aula do módulo básico de hoje vai ser sobre raciocínio lógico. O raciocínio lógico é uma habilidade em que o indivíduo atua, pensa e raciocina de maneira crítica, e são competências de grande diferenciação, que interferem diretamente no desempenho das atividades profissionais. A capacidade de raciocinar logicamente é a habilidade que vai permitir que os indivíduos consigam elaborar argumentos válidos e convincentes, importantes para convencer seus clientes, sua equipe, seu chefe e assim por diante. Ainda explica o professor Marcel Congílio. Dentro do entendimento sobre o raciocínio lógico estão os cálculos básicos. As operações matemáticas são adição, subtração, multiplicação e a divisão. A porcentagem, apesar de não fazer parte das operações básicas, também é de extrema importância na questão do raciocínio lógico e no dia a dia do auxiliar administrativo. Iremos revisar as operações matemáticas básicas e a porcentagem nesta aula. A adição. O operador aritmético, ou seja, o sinal que indica o seu cálculo, é o mais. Observe o exemplo. 6 mais 2 igual a 8, sendo que as duas somas são parcelas e o resultado pode ser chamado de soma ou total. Na subtração, o operador aritmético, ou seja, o sinal que indica o seu cálculo, é o menos. A subtração abrange a redução de um número por outro. Veja o exemplo. 8, que seria o minuendo, menos 2, o subtraindo, é igual a 6, que é chamado de diferença ou resto. Multiplicação. O operador aritmético, ou seja, o sinal que indica o seu cálculo, é o x, ou também pode ser representado pelo asterisco. A multiplicação está intimamente relacionada à adição, pois pode-se dizer que ela é a soma de um número pela quantidade de vezes que deverá ser multiplicado. Vejamos um exemplo. 4 vezes 4, ambos são chamados de fator, igual a 16, que é o produto. Observe que o exemplo também poderia ser representado por 4 mais 4 mais 4 mais 4, que é igual a 16. Divisão. O operador aritmético, ou seja, o sinal que indica o seu cálculo, é a chave. Nessa operação, é possível dividir dois números em partes iguais. Veja o exemplo. O primeiro número, 31, é chamado dividendo, que é dividido por 2, é o chamado divisor, que é igual a 15. O resultado é chamado de quociente, e quando sobra resto, é 1. Porcentagem. A porcentagem representa uma razão cujo denominador é 100, ou seja, n% igual a n sobre 100. O termo por cento é abreviado usando o símbolo de porcentagem, que significa dividir por 100. E, por isso, essa razão também é chamada de razão centesimal ou percentual. Exemplo. Para descobrir quanto é 20% de 200, realizamos a seguinte operação. Primeiro passo. Multiplicar o percentual pelo valor. 20 vezes 200 é igual a 4.000. Segundo passo. Dividir o resultado anterior por 100. 4.000 dividido por 100 igual a 40. O nível de raciocínio lógico de uma pessoa também pode ser avaliado levando em consideração se a pessoa consegue relacionar determinadas imagens ou palavras com um padrão. Veja no exemplo abaixo. Na primeira imagem temos vários padrões simbólicos e temos que descobrir qual é a junção deles. A imagem circulada é o resultado. O segundo exemplo é uma pergunta. A seguinte pergunta. Cabeça está para pé, assim como o teto está para... Tem várias opções e você teria que relacionar qual é a opção lógica para relacionar com teto. Que no caso a resposta correta é o chão. A primeira atividade, nós vamos fazer alguns exercícios, 10 exercícios no total, para praticar os cálculos básicos. E após vocês fazerem, nós vamos corrigir juntos para saber qual é o resultado, ok? A segunda atividade, após a correção dos exercícios, nós vamos jogar um jogo no Kahoot para praticar mais cálculos básicos.